Olá, seja bem-vindo ao meu vídeo. Hoje eu quero falar sobre o problema dos filósofos glutões, filósofos comilões. É um problema aí bem famoso quando a gente fala de algoritmos concorrentes ou paralelos, que usam aí a programação paralela, né, para execução de tarefas aí ao mesmo tempo, né, entre aspas. A gente sabe que não é ao mesmo tempo, né, o processador ele apenas divide, né, em frações de segundo a ocupação de determinada tarefa, né, atendendo aí a pedidos, né, de vários processos, né. Bem, o problema consiste no seguinte: nós temos 5 processos principais e alguns recursos compartilhados com esse processo. Todos os processos eles devem ter acesso a esses recursos, né, de forma que um processo ele não fique parado, vamos assim dizer, né, bloqueado, né. Ele não pode ser impedido de ter acesso ao recurso. Como que a gente faz com que nós consigamos fazer os processos terem acesso aos seus recursos, né? Todos os processos terem acesso a esses recursos sem ficarem bloqueados, né? Bem, o problema ele foi proposto aí por Edsger Dijkstra, cientista da computação holandês, aí no século passado. Bem, ele fez uma abstração com o uso aí de algumas figuras, né? Apenas uma analogia, né, com situações reais, né, de sistemas operacionais, que é usando aí filósofos sentados em volta de uma mesa, né, à frente de cada filósofo, no caso 5 filósofos na frente de cada filósofo. A gente tem um prato com comida, né, entre cada prato a gente tem um garfo, e aí os filósofos eles precisam alternar entre alguns estados, pensando, comendo, com fome. A gente tem que permitir que cada filósofo tenha a sua vez, né, e não morra de fome, né. Então eu tenho a solução aqui implementada em código em C++. Essa solução ela foi proposta pelo próprio Dijkstra, utilizando alguns semáforos, né, e threads, né. Eu vou passar aqui uma visão sobre cada pedaço do código para a gente saber o que está acontecendo aqui. Então eu tenho inclusão de algumas bibliotecas que a gente vai usar, biblioteca para representar tempo, para representar os semáforos, sorteio de números aleatórios, né, para a gente de forma pseudo-aleatória definir a quantidade de tempo, né, que um processo vai ficar de posse de um recurso, que no caso da analogia aqui, um filósofo de posse dos garfos, comendo, né, de posse dos garfos. Então, e também a gente usando bibliotecas para utilizarmos threads, né. Vamos que na linha 12 eu tenho aqui essa constante, né, expressão constante n recebe 5, representa a quantidade de filósofos que a gente tem, né. Aqui na linha 14 eu tenho essa função left, ela vai retornar para a gente, dado aí um filósofo, que é representado aí por um size t, que é nada mais do que um valor mapeado por um inteiro, né, representa de 0 a 4, né, cada um deles para um filósofo. Essa função ela retorna qual que é o filósofo que está à esquerda de um dado filósofo. Da mesma forma, right retorna qual que é o filósofo à direita de um dado filósofo. Esse vetor states ele ele provê para cada filósofo um estado, né, que é aqueles que eu disse: thinking, pensando; hungry, com fome; eating, comendo, né. A gente consegue controlar qual que é o estado atual de cada um dos filósofos, né? Por isso que o array tem tamanho n, né? 5 filósofos. Eu tenho 2 semáforos mutex, um para representar a região crítica, que é no caso quando um filósofo está de posse, né, dos garfos, né, e está ali comendo, e outro para representar aí a saída no terminal, né, para a gente conseguir sincronizar a saída no terminal. Eu tenho aqui um array de semáforos binários, né, binary semaphore, que ele vai indicar, ele vai controlar o acesso no caso aos nossos garfos, né, de cada um dos filósofos, né. Portanto, a gente tem 5 filósofos, então são 5 semáforos binários, né. Então, one binary semaphore for each philosopher for controlling all of the forks. Então, esses semáforos são usados para isso. 2 métodos principais: acquire, que é adquirir ou pegar, né? O filósofo pega o garfo, e release, ele libera o recurso, né?
É basicamente aí esses métodos principais. Se o recurso não estiver disponível, o acquire ele vai fazer com que o programa espere até ficar disponível, né? Ele vai bloquear até ficar disponível. Eu tenho getRandom, que vai retornar um valor aleatório entre um intervalo de valores, né, para a gente definir a questão de temporização. Essa função na linha 34, test philosopher may eat, ela é responsável por testar se um dado filósofo, no caso aí passado como argumento, ele pode ou não pode comer, né? Baseando-se aí no seu estado, lá no array state, e também no estado dos seus vizinhos, né? Tanto a esquerda como a direita, né? Se eles estiverem comendo, aí a gente não vai poder, né? Por quê? Porque vai estar usando aí um dos garfos que ele estaria utilizando, né? Então, ela é responsável por isso. Se ele poder comer, troca o estado dele, né? E a gente chama acesso ao array both forks available na posição i.release, liberando recursos, né? Como se ele comeu, terminou, libera o recurso. Função linha 42, think, passando aí o valor que representa um dos filósofos, responsável por fazer com que o filósofo ele fique aguardando, pensando, né? A gente sorteia aqui um valor inteiro, né? Entre min e max, que são constantes globais definidas aqui em cima. Define min 400, max 800, seria o tempo em milissegundos. A gente usa aí um objeto lockguard para a gente bloquear um semáforo mutex, que no caso é o output mtx, que é o nosso mutex aí para a gente coordenar a saída no terminal, para não deixar ela ser usada por outra thread, né? E aí eu printo na tela que o filósofo está comendo e faço a thread aqui na linha 70 dormir ou esperar pela duração que foi sorteada aqui na linha 65. Put forks ela é responsável por fazer com que o filósofo devolva os garfos na mesa, né? Então eu faço um lock, uma trava, né, do meu mutex, que representa a região crítica, que no caso é o fato de estar em posse do garfo. Mudo o estado dele para thinking, né? Porque agora ele vai deixar de estar comendo, né? Se esse método é chamado é porque ele estava comendo. E aí eu chamo test philosopher may eat, passando o filósofo da esquerda, o vizinho da esquerda, novamente chamando essa mesma função, passando aí o vizinho da direita, né? E a gente vai dar oportunidade para os filósofos que estão ao lado, né, do filósofo que a gente acabou de executar ele, né? Ele acabou de comer, passa a vez para os seus vizinhos, né? E a função execute for philosopher, a gente passa aí qual filósofo, comando de repetição aí que roda indefinidamente, né? A gente chama aí todas as funções que foram declaradas as principais, né? Sim. Então primeiro o filósofo ele pensa, depois ele vai tentar pegar os garfos, né, que é a take forks, que está aqui em cima, take forks, né, fazendo um lock na região crítica, mudando o estado, printando na tela, né, que ele está com fome, né, fazendo o teste para ver se ele pode comer. Função eat, que ele vai comer, propriamente dito, né, e após comer, né, o put forks, ele devolve os garfos, né, para que o outro tenha a oportunidade de comer. E aqui a gente tem a função principal, a função main, que eu estou criando uma thread para cada um dos meus filósofos, né? E essa thread vai estar executando a função execute for philosopher, né? Aí eu passo aí um valor diferente, né, para cada um dos filósofos aqui do nosso problema. Eu vou estar aqui escrevendo no Vim. A gente vai estar agora compilando isso aqui, o projeto, para a gente executar e ver como que é a nossa saída, né, as nossas threads. Beleza, compilou, a gente tem um main.out. Vou deixar ela rodando aí um pouco e
vou interromper aqui para a gente ver o que está acontecendo, né? A gente tem várias coisas sendo printadas na tela. Welcome to the Dean Philosopher's Problem Solved with one mutex, one semaphore and state variable per philosopher. Então a gente tem um mutex principal, na verdade um mutex para coordenar o acesso à região crítica, né? Outro mutex apenas para a gente não fazer com que uma thread atropele a outra, né? Printando aí os valores na tela, né? No terminal. Um semáforo e uma variável de estado para cada filósofo, né? Por filósofo, né? Então, primeiro aqui a gente teve, cada um dos filósofos pensou por essa quantidade de tempo, né? Foi sorteada de forma aleatória. Depois o filósofo 3, ele ficou com fome, ele comeu essa quantidade de tempo, né? Depois que ele come, ele volta a estar pensando. Filósofo 1 ficou com fome, comeu. 0, 2 e 4 ficou com fome. Aqui 3 pensando. 4 estava com fome, comeu. Por quê? Porque 3 passou ele estava comendo, né? Ele passou para pensar, então liberou o garfo, estava do lado ali do 4. Então 4 conseguiu comer. Então a gente consegue ver que o método acquire que eu falei, né? Ele faz com que a thread fique esperando, né? Logo que o recurso é liberado, a thread consegue ter posse do recurso, né? E continuar a sua execução, né? Então que a gente vê justamente a analogia, né? De pegar o garfo quando o seu vizinho, né? Terminou aí de utilizá-lo, né? Bem, eu espero que tenha compreendido aí a minha explicação. Eu sei que não é das melhores, mas é bem interessante o problema. Ele é bem importante aí, né, a sua solução, né, para os sistemas operacionais, principalmente sistemas operacionais modernos, em que tudo está paralelizado, né? Múltiplas tarefas, problemas, processos sendo executados ao mesmo tempo, né? Então eu vou deixar o código-fonte aí para consulta e é isso aí. Muito obrigado pela atenção.